Nós pedimos que Tu nos guies, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10. Ô Nicolas, lá na minha sala tem uma apostila que está aberta na estante. Tu vai ver debaixo de um livro escrito Apocalipse, uma apostilinha branca. Traz só ela para mim, por favor. Encadernada. Apocalipse 5, 9, 10 diz assim, ó. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Irmãos, tudo que a gente entende da Bíblia, presta atenção nisso. A Bíblia é uma matemática. Isso, deixa aberto aí. A Bíblia, ela é uma... É que aqui é meu estudo, tá, irmãos? Essa apostila aqui é o meu estudo sobre o que eu vou falar hoje. A Bíblia, ela é uma matemática. Tudo que está nela define a tua vida. Tudo que tu descobre que está escrito nela muda a tua vida do dia para a noite, desde que isso se torne real para ti. Então ela é matemática. Quando você tem um coração disposto a conhecer, a coisa mais simples que está escrito ali, muda a tua vida. Até o versículo que Jesus ele fala assim, ó, estou com fome. Parece uma besteira, não é? Mas mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque agora eu não tenho mais medo de expor as minhas fraquezas. O meu Jesus expôs, que estava com fome. Ele falou assim, ó, eu estou angustiado. Bom, se Jesus falou que ele está angustiado, por que tem tanta gente que tem medo de mostrar que está angustiado? Por que tem tanta gente que esconde-se atrás de uma capa de orgulho, de eu estou bem, mas na verdade está morrendo? Jesus falou, ele era tão livre que ele podia dizer, gente, eu estou angustiado, estou suando gota de sangue aqui, alguém pode me ajudar? Pedro, não dorme, Pedro. João, fica acordado, João, vocês estão dormindo. Vocês não podem ficar 1 hora comigo. Então Jesus, ele não tinha medo, sabe, de falar as emoções dele. Ele era puro. Então os versículos mais simples mudam a nossa vida, porque definem ela. Porque o padrão da Bíblia é uma régua muito alta. Se nós entendemos a régua de Deus, nós passamos a ter um balizador para a nossa vida. Vocês já viram, não sei se alguém aqui já viu, coisas ou estudos feitos no espaço? Uma nave no espaço pode estar a milhares de quilômetros por hora e ela não percebe a velocidade. Você não percebe. Aliás, quem já andou de avião aqui? Vamos descer um pouquinho. Aí, ó, quase todo mundo. Você já percebeu que lá em cima, na hora que você está subindo, tudo é muito rápido. Mas na hora que você está lá no céu, tu olha, parece que está indo tudo em câmera lenta, assim, ó, bem em câmera lenta. Fiz até o barulho da turbina, viu? E tudo em câmera lenta. Por quê? Porque quanto mais distante tu está da referência, mais lento é a tua percepção de movimentação de ti mesmo. Quanto mais perto. Tem vezes que eu estou andando a 50 por hora. E a Suelen fala, nossa, que devagar. Tem vezes que eu estou andando a 50 por hora, ela fala, amor, vai mais devagar. Mas eu estou andando a 50 por hora. Aí até explicar para minha esposa que eu não estou rápido, mas é que a via tem muitas curvas e que as referências... Porque é isso. Quanto mais referências, postes, curvas tem, mais rápido tu se sente. Então tu não percebe a tua movimentação diabólica quando você está distante da régua de Deus. Então tem pessoas que falam assim, mas eu só fiz isso. Mas isso que tu fez é muito grave. Porque tu não percebeu. Por exemplo, quem arrombou aqui a igreja, provavelmente deve ter pensado assim, bom, eu só roubei o caixa, eu só quebrei uma porta e só roubei o caixa. A pessoa não percebeu tudo que ela fez. Não percebeu. Né? Às vezes quando o marido fala assim, só vou olhar para aquela mulher, mas eu só olhei, não, né? Olhar não tira pedaço. É porque está tão distante da verdade que o cara está perdidaço já.
Ele não percebe a traição que ele está cometendo com a esposa dele. Então, irmãos, quando a gente tem uma referência, tudo muda. Amém? A Bíblia nos transforma. Ela é a nossa referência. Bom, hoje é uma aula, né? Apocalipse 5, 9, 10 diz que havia um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, presta atenção, e abrir os selos. Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo, e nação. Está falando de Jesus, amém? Sem dúvidas até aí? Para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem que foi feito reis e sacerdotes? Quem? Nós. Todo o povo que foi comprado por Jesus. Bom, a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e comprou com o sacrifício puro, porque o inferno não conseguiu manter ele preso na morte. Jesus ressuscitou porque ele foi santo. E só é preso na morte quem tem pecado. Então nele nós podemos ter salvação eterna. Quando ele concluiu esse propósito, tudo mudou. Bum! É que nem na igreja Coa, né? Tá tudo normal, daqui a pouco dá um estouro. Bum! Tudo mudou. É mudança meia-noite, é no outro dia de manhã, né? É o Diego marcando a mudança para sexta-feira, é o Jonathan de sábado para sexta, é gente pedindo dispensa do trabalho. Vocês estão entendendo? Então tudo muda de repente. Por quê? Aí agora o Wander já não mora mais longe, ele mora aqui perto. Agora o Jeú já tem uma referência. Agora quando a gente pensa numa casa para poder se encontrar, não precisa mais ser a minha, pode ser a do Wander, pode ser a do Jonathan, que vai ser agora. Tudo está mudando. Agora existem mudanças, irmãos, que mudam a terra toda. Isso aqui que aconteceu está dizendo que Jesus inaugurou na terra um novo tempo de reis e sacerdotes. Aí a gente vê aquela igreja, com todo respeito àquela igreja, mas tem aquelas igrejas, irmão, que parece que fede a coisa antiga. Com todo respeito eu estou falando, prestem atenção no que eu estou falando, não estou expondo e falando mal. Mas é aquela coisa que parece que tem medo de desenvolver e crescer no meio da sociedade. Que parece que em vez de ter mente de rei, tem uma mente alienada, travada. Em vez de estar usando toda a tecnologia ao seu favor, tem medo da tecnologia. Porque não tem mente de rei. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos reis. Que nós temos que governar sobre todas as coisas. Inclusive sobre o celular. Antigamente tinha pastor que falava que o celular é do diabo, que a Apple é a maçã mordida do Éden. Eu compro iPhone para os irmãos. Esses pastores me excomungavam do evangelho. Porque, irmãos, temos que dominar sobre isso aqui. A conta bancária tem que ser mais rápido, as fotos, os registros tem que ser mais rápido. Depois que o Wander tem o iPhone, eu quase aposentei toda a comunicação, irmãos. Ele está registrando tudo. Tu fecha o olho, quando tu abre, o Wander está lá, passando assim. Então, irmãos, a gente tem que dominar sobre a tecnologia. E nós somos, amém? Vocês estão entendendo? Essa é a igreja. Mas presta atenção, Deus fundou isso quando? Depois de Jesus. Colossenses capítulo 1, 26 e 27, anota aí. Colossenses 1, 26 e 27, olha o que diz. Tudo isso é introdução, irmãos. Tenho mais meia hora aí, não sei se eu vou conseguir acabar, mas eu vou tentar. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as grandezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, esperança da glória. Igreja, um mistério, presta atenção. Pastor Abraão sabia disso? Não. Davi sabia disso? Não. Daniel? Não. Adão sabia disso? Não. Um mistério revelado. Agora, o apóstolo fala, Cristo em vós. Igreja. Ninguém, o que é igreja, pastor? A palavra igreja, ela é eclésia.
do grego é chamados para fora. É que é uma palavra não traduzida, mas são os chamados para fora. Olha que interessante. Chamados para fora. Isso é a palavra igreja no grego, que é eclésia. Agora, começou-se uma nova era, um mistério foi revelado. Então tem muitas pessoas, e eu já vou aqui quebrar, irmãos, o engano no meio. Para você que estuda escatologia, Apocalipse, tem pessoas que falam que as profecias do Antigo Testamento, que era para Israel, na verdade era para a igreja. Isso é mentira. Por quê? Porque a igreja ninguém conhecia. Tem pessoas que pegam a visão de Daniel acerca do fim dos tempos e falam que a igreja estava lá. Não está. Porque se tiver, a Bíblia está se contradizendo. E a Bíblia não se contradiz. A Bíblia está dizendo, um mistério que estava oculto desde todos os séculos. Essa palavra século, que é o que eu vou explicar essa noite, é aion. Aion significa eternidade. Só que é um aspecto da eternidade, presta atenção, que é onde Deus administra tudo por um tempo. Então tinha um tempo que só existia anjo, amém? De repente Deus fez o homem, agora ele faz um ser semelhante a ele. Gênesis 1, 26, vai pegando aí. Gênesis 1, 26. Os anjos, irmãos, era espírito, são espírito. De repente eles ficam olhando assim, ó. Deus fez um homem igual a ele. De repente Deus vai lá e dá o sopro de vida. Aí, Deus soprou vida nele. Eu fico imaginando os anjos vendo isso. Porque os anjos não são igual a Deus. Os homens são semelhantes a Deus. Aí de repente, Deus chega e Adão cai e come o fruto. Aí eu fico imaginando os anjos olhando, deu ruim, vão tudo para o inferno. Não vão poder habitar no céu com a gente. Aí de repente, Deus vai lá, mata o cordeiro e libera a profecia. Da tua semente virá o Salvador. Aí os anjos pararam e pensaram, Deus vai salvar o homem. Aí Jesus vem, morre, sobe, o Espírito desce e ele entra dentro do homem. Imagina os anjos falando assim, ó, Deus tirou o homem de dentro dele, colocou na terra, morreu pelo homem e entrou dentro do homem. Você consegue perceber que isso muda tudo? Muda tudo. Muda o céu, muda a terra. Vocês sabiam que se Jesus tivesse pecado, ele tinha ido para o inferno e ele não ia mais poder sair de lá? E todo o céu seria escravo do diabo? Já pensou nisso? Imagina, o governo dos céus na mão do diabo. Jesus passou esse risco por você. Existe política no céu, jurisdição, a Bíblia nos explica isso. Vocês estão entendendo como tudo muda? Cada decisão de Deus muda tudo, irmãos. Por exemplo, vamos pegar na visão micro de Deus, nós somos semelhança dele, na minha casa, abre aspas, eu sou Deus. Se eu decidir hoje sair daquela casa e ir para outra, provavelmente a gente vai, porque eu mando lá. Entende isso? Quando eu decidi tirar o açúcar, eu mudei tudo, irmãos. Agora os bolos já são diferentes, a geladeira é diferente, o armário é diferente, tudo é diferente. Os passeios são diferentes. Por quê? Porque quando eu decido alguma coisa, a minha casa muda. Quando Deus decide, o mundo muda. O universo, as eras. Meu Deus, isso é forte demais. A gente tem que entender isso. Cada movimento de Deus muda tudo. Então veja bem, aqui Deus fundou a igreja, ele comprou todos os povos, tribos, línguas, nações e revelou um mistério, Cristo em vós. Ponto. Pastor, o que você está querendo dizer? Nós vivemos numa dispensação, ou seja, num século, num tempo de Deus, aonde a igreja faz parte. Durante toda a Bíblia tem 7 dispensações. 7 momentos que Deus fez alguma coisa que mudou tudo.
Então, o que eu quero falar para você essa noite é sobre dispensação. A dispensação é o tempo, a era, o século. Dispensações, eras. É o tempo da forma de Deus lidar com o homem. São 7 dispensações que a gente vê ao longo da história e na Bíblia. Então, presta atenção nisso aí, eu já vou explicar, mas vai pegando o conceito. A dispensação, ela é um momento que acontece uma virada de chave que muda tudo. Como Jesus quando morreu na cruz. Por isso que o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Porque mudou tudo. A Bíblia nos traz 7 dispensações. Efésios 1:10 fala assim, ó: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 3:2 diz, Efésios 1:10, a primeira vez que eu falei dispensação, Efésios 3:2 agora: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Opa! A graça de Deus que nós vivemos hoje é uma dispensação, uma era. Eu estou querendo te mostrar a era que tu vives, o tempo que tu vives. Muitas pessoas falam, pastor, eu queria saber a minha identidade. Eu te explico. Se tu entender na Bíblia onde tu estás, tu vai saber quem tu és. Jesus falou, eu sou aquele que vai pregar as boas novas. Ele leu em Isaías. João falou, eu sou a voz que clama no deserto. Ele leu em Isaías. Se você entender o que a Bíblia diz a respeito de você, você vai estar pronto para o final. Efésios 3:9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Colossenses 1:25. Fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. Então, são 7 dispensações. 7 eu já falei, na Bíblia significa plenitude. 7 dias, 7 anos de tribulação, né? 7 mais o quê? Tem vários 7 aí na Bíblia que se você vê é plenitude. O 7º dia é o quê? Descanso. Guarda esse conceito. O 7º dia é sábado, Shabá, descanso. A palavra Shabá é descanso. Guarda isso. O 7º dia é descanso. Acabou. Nós estamos no 7º ano da COA. Espiritualmente, nós não vamos edificar nada. Nós vamos descansar sobre tudo que já foi edificado. É descanso. 7 é descanso. Agora veja bem. São 7 dispensações que eu falei que tem na Bíblia, amém? Eu estou dando de mão beijada para vocês. Eu estou entregando aí na mesa para vocês não precisarem passar meses estudando sobre isso. Que eu passei meses, irmãos. Digo até anos. A primeira dispensação. Qual que foi a primeira coisa que Deus fez que marcou tudo? A criação. Gênesis 2:7. Abre lá comigo. Gênesis 2:7. Olha lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Pronto. Selou a criação. Primeira dispensação chama-se inocência. O homem não tinha provado o mal. Guarda isso. Adão foi para a terra. Feito na terra. Tudo começou ali. Como termina o Éden? Último versículo do fim do Éden diz assim, vá abrir ali, Gênesis 3:24. Presta atenção nesse tempo. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem tinha acesso da árvore da vida, amém? Ele era eterno. E agora? Acabou.
Mudou, virou. Deus, ele encontrava o homem face a face. Ao final da tarde, Deus visitava Adão. Visitava ou não visitava? Não é isso que a Bíblia fala? Deus tinha toda uma interação, céu aberto. Acabou. Só para ter certeza, ô Wander, a live está funcionando, né? Ah, tá. Estão falando do ar-condicionado. Tem que gravar isso daí, gente. Esse material vai ser muito importante. Então, virou uma chave. O homem saiu da inocência e foi expulso. Irmãos, vocês entendem? Para pensar comigo. Imagina, por favor, você veio até aqui essa noite. Se alguém quer um cafezinho, levanta a mão que os irmãos vão servir. Alguém quer um café? A Dai Santos. Mais quem? A Nayara. O João. Quem? O Gui. Há vozes que clamam pelo Gui. Mais alguém? Dai Santos, Nayara, João e o Gui. Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí que o pessoal vai servir, tá? Fico prestando atenção aqui. Aí o que acontece? Deus, ele lidava de forma específica com Adão. Específica. Ele conversava de um jeito específico. Se alguém quiser leite, irmãos, traz o leite junto, deles botam um leitinho, tá? Para ser mais querido. E de forma específica. E de repente, tudo muda. Mudou. Então, termina a dispensação da inocência em Gênesis 3:24. Pronto. Eles entram, vão para fora do jardim do Éden. Agora, Adão e Eva conhecem o mal, eles têm consciência do mal. Como que passa a mente deles a funcionar? Agora já não é mais o tempo da inocência. Agora é a segunda dispensação, a segunda era que começou na terra, da consciência. A segunda dispensação é da consciência. E aí o que acontece? Agora Adão e Eva vão ter filhos, e o que eles falam para os filhos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não devem fazer o mal. Vocês devem sempre querer fazer o bem. Evitem o mal. Mas todos conhecem o mal. Porque mudou. Pastor, o que acontece com essa tentativa de fazer o bem e evitar o mal? Sabe o que acontece? O mundo inteiro entra em densas trevas. Como é que termina esse momento da história? Você está recebendo uma aula de história aqui. Como é que termina esse momento? Alguém lembra? Como termina a maldade do homem depois de Adão? Não, um mata o outro, mas a maldade vai se multiplicando. Dilúvio. Vem o dilúvio de Deus, né? Enche toda a terra. Depois do dilúvio, o que Deus fala? Eu não vou mais dar um dilúvio na terra. Deus fala assim: eu não irei mais imundar a terra, vou botar o arco-íris como sinal. Começa-se uma outra dispensação. Qual que é, pastor? Deus fala para 8 pessoas contando com Noé: vocês vão e multipliquem, povoem a terra. Eles foram? Eles foram? Não. O que eles fizeram? Torre de Babel. Isso aí, Nimrod, que liderou a Torre de Babel. Darlene, glória a Deus. A Torre de Babel. O que é a Torre de Babel, pastor? É a declaração humana da independência de Deus. A Bíblia diz que o homem falou assim, a partir desse momento, nós queremos ser maiores. Passar o céu. Aí a Bíblia diz que Deus manda o quê? Línguas de confusão. Ninguém mais se entende. Tá, mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus estava com medo? Deus ficou preocupado de eles construir uma torre grande? Se alguém subir no Monte Everest, o que acontece? Morre.
Provavelmente morre, né? Eu acho que morre. Mas chega um momento na altitude que morre porque fica sem ar. Então por que Deus mandou essa língua de confusão neles? Porque Deus estava impedindo uma coisa chamada governo humano. E essa é a terceira dispensação. Quando o homem quer governar longe de Deus. Quando o homem quer governar longe de Deus, independente de Deus, ele só vai fazer coisa errada. Nesse momento, começou-se a terceira dispensação, a independência. Já não era mais o tempo da consciência, agora era da independência. Até então o homem era inocente no Éden, depois ele passou a ser consciente da maldade, porque ele provou dela, e depois ele passa a ser independente de Deus. Olha como caiu, irmãos. O cara andava com Deus, 100% da mente, deu nome a todos os animais da terra. De repente cai. E a humanidade sempre vai caindo. Pois bem, termina a dispensação com a confusão de línguas. O pessoal se torna tudo idólatra. De repente, na casa de Terá, Deus encontra um homem de Ur dos Caldeus que tem um filho. E esse filho, tudo isso que eu estou falando é até Gênesis 12. Gênesis 12, Deus encontra um homem chamado Abrão, que era Abrão. Naquele momento, Deus faz uma aliança com Abrão. E ele fala: em ti será bendita todas as nações da terra. Olha para as estrelas do céu, para a areia. Começa-se ali uma dispensação chamada patriarcal. A dispensação dos patriarcas. Abraão foi o primeiro deles, o sacerdote de Deus na terra. Abraão andou com Deus, estabeleceu as leis de Deus. A Bíblia diz que Abraão fazia tudo o que Deus mandava. Todas as leis da graça de Deus, Abraão provou. Quarta dispensação, patriarcal. Presta atenção, Deus passou a andar pertinho dele, fez uma aliança com ele e disse: Abraão, eu vou andar colado em ti, vamos embora. E Abraão levantou vários altares, dizimava, primiciava, tudo no tempo da graça. Era um tipo de um tempo de graça, não tinha lei, mas era a pureza do coração de Abraão com Deus. O que o povo fez? O que o povo fez? O povo negligenciou diversas vezes as direções de Deus. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve outro filho chamado Jacó. E Jacó teve 12. Esses 12 foram 12 tribos. Deus estabeleceu uma aliança e uma forma de andar com Abraão. E falou: todos têm que andar assim. Isso é o meu poder revelado, a minha aliança com vocês, e vocês serão bem-sucedidos. Todo mundo pecou, não ouvia a palavra de Deus, não ouvia a direção de Abraão. Abraão tentava, todo mundo tentava, mas foram desviando. Qual que foi o final? Tudo começou, aqui eu vou até abrir a Bíblia. Tudo começou em Gênesis 12:1. Olha o que diz Gênesis 12:1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, farei famoso o teu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão como Deus lhe ordenara. Abraão era aqui, top, pai da fé. Deus falava, pum, ele fazia. Ah, mas tu vai perder toda a herança de Ur dos Caldeus, do teu pai que faz ídolos. Não importa, eu não quero o dinheiro do meu pai, não quero aposentadoria, não quero benefício, eu não quero nada, vou arriscar minha vida e vou seguir onde Deus me manda ir. E foi. Só que assim começa. Agora, olha como termina Gênesis. Começa Gênesis falando sobre liberdade, terra prometida e promessa.
O último versículo de Gênesis é 50:26. Diz assim: morreu José com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Tudo que Deus fez com Abraão, tudo que ele formou, se perderam no meio do caminho e se tornaram escravo do Egito. A nação mais poderosa e próspera da terra. Acabou. Sabe, chega um momento na nossa vida, irmãos, que a gente erra tanto, que simplesmente tudo que Deus formou através de nós torna-se escravo do mundo. Sabe o que eu assemelho isso? É quando a pessoa chega no final da vida, já está cega, com diabetes, já não tem mais dinheiro nem para fazer os tratamentos, os filhos já não visitam mais. Sabe quando aquelas pessoas que chegam num estado caótico, que não tem mais como reagir? Estava mais ou menos assim o corpo espiritual de Israel. Aí, o negócio estava tão feio, milhares e milhares de reais em dívida, e porque de tanto que negligenciou a Deus. Casamento destruído, se é que tem casamento. É assim que estava o povo, na época de Abraão, da era de Abraão, os dias de Abraão. Então termina o tempo de Abraão. Começa-se então, são 7, tá? Eu estou na 5ª. A dispensação da lei. Fala assim comigo, dispensação da lei. Moisés até João Batista. O que aconteceu, irmãos? Quando Israel estava lá no Egito, Moisés chamou o povo, presta atenção, esse detalhe é importante, poucas pessoas sabem disso, tá? Chamou o povo e falou assim, ó, vamos embora, Deus vai libertar nós. Eles não acreditaram, nem Moisés acreditava no começo. Mas Moisés brigou com Deus e depois de 40 anos cedeu. Foi uma guerra entre Moisés e Deus de 40 anos só. E aí ele foi, levou o povo para fora, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram um momento lá diante do Monte Sinai. Moisés bate um papo com Deus e volta e fala, ó, é assim que Deus falou. Até Abraão, Deus queria ter contato com todos, e ele tinha, com Abraão, com Isaac, com as tribos de Israel. Só que ali acontece algo diferente, irmãos. Presta atenção, Êxodo 19:8. Êxodo 19:8. Guarda esse versículo. O povo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor te pedir. Presta atenção. O que o Senhor pede para Moisés se torna lei. Aqui começou uma dispensação chamada lei. Dispensação da lei. Tudo que Deus mandasse Moisés fazer, o povo ia fazer. É isso que eles queriam. Não queremos ter contato direto com Deus, mas o que tu mandares fazer, faremos. Então, Deus deu o caminho das pedras para ir para Canaã. Mostrou os rituais, fez o tabernáculo e tal, aquela coisa toda. E o que o povo fez? Negligenciou tudo. Até que foram cativos e expulsos. Israel foi dividido. Tudo isso no tempo da lei de Moisés. Aí existem 2 homens na Bíblia, um chamado Esdras, que tem o livro de Esdras, e um chamado Neemias. Esses 2 homens tocam a trombeta e falam: voltem judeus para Israel e vamos reconstruir Jerusalém. Eu tive em Jerusalém e eu vi os muros de Neemias, os destroços dos muros que está subterrado. Eles fizeram um vidro e dá para você ver. Eu só não desci para andar lá embaixo, que tinha que pagar $25, irmão. E naquele dia, $25 era muito dinheiro. E aí, mas eu vi. Esses 2 homens trouxeram muitas pessoas de volta e reconstruíram Jerusalém.
Se você ler o livro de Neemias, tu vai ver, e Esdras, que eles reconstruíram o muro de Jerusalém. Naquele momento, os judeus se juntam, a tribo de Judá se junta, e daquela descendência de Judá, quem nasce? Quem nasce? Jesus. Jerusalém formada, Jesus nasce, João Batista nasce de Isabel, Jesus de Maria. O povo tudo negligenciando a lei de Moisés, ninguém fazia o sacrifício certo, Deus vomitando todo mundo. Jesus nasce. Aparece Deus na terra. E ele fala assim, vocês não dão jeito de andar com Deus tentando cumprir a lei. Mas se vocês acreditarem em mim, vocês andam com o Pai. Uau! Sabe o que eles fizeram? Crucificam. Naquele momento, João capítulo 1 fala, né? Eu vim para os que eram meus, e os meus não me aceitaram. Crucificam. Já estou quase terminando. Naquele momento, Jesus cumpriu toda a lei que foi estabelecida com Moisés, porque o povo disse, olha a aliança de Deus, presta atenção, irmãos, aliança, olha como Jesus é top, a aliança com Deus foi, tudo o que tu falares para Moisés, nós faremos, e aí Deus assinou, se vocês fizerem tudo o que eu falar para Moisés, vocês vão para o céu. Nenhuma pessoa conseguiu. Nenhuma. Aí vem Jesus, revela a graça e fala, se vocês tiverem um relacionamento comigo, eu vou subir e quem decidir ter uma aliança de casamento comigo, eu caso e levo junto. Uau! Analogamente falando, eu peço pela vida de vocês. Aí o pai falou para Jesus assim, Jesus, filho, se tu quiser levar o povo para o céu, eles vão ter que ser teu. Tu vai ter que cuidar por toda a eternidade. Ele falou, eu quero. Uau! Nesse momento, quando Jesus morre, cumpre o propósito, ressuscita e batiza com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, começa a era da graça de Deus. A partir desse momento agora, a gente não precisa mais sacrificar os novilhos, que nem era na época de Moisés. Deus fez uma nova aliança e maior aliança. Se vocês se arrependerem dos vossos pecados, eu vos perdoarei. Começou então a dispensação da graça. Lá em Mateus capítulo, deixa eu achar aqui, está em Mateus 21, se eu não me engano, aqui 21:42, 21:44, diz assim, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Deus tirou o reino dele dos judeus, de Israel, aqui Israel, está aqui a bandeira de Israel até hoje. Ele tirou e falou, a partir de hoje, todos que crerem no meu nome e andar nas minhas palavras, terá o reino de Deus. Mudou. Não é mais sobre a lei de Moisés. Você está entendendo isso? Eu, irmãos, e você vive na sexta dispensação bíblica. Você está dentro da Bíblia. A dispensação bíblica da graça é a que você vive. A Bíblia começa ela com Jesus. E como termina, pastor? Vai lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Eu vou dizer como termina. Esse momento que nós estamos vivendo. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus
e os mortos em Cristo, ou seja, que morreram crendo nele, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Presta atenção, aonde que nós vamos encontrar Deus? Nos ares. Pastor, essa é a segunda vinda de Jesus para a terra? Não, porque ele não pisa na terra. Ele nos busca. O tempo da graça termina quando Jesus nos busca. A palavra parousia é rapto. Não é a volta de Jesus na terra. Quando a Bíblia fala da segunda vinda do Messias, não é essa. Ele vem nos buscar. Uau! Por quê, pastor? Vou te explicar. Não vou abrir, mas vou te explicar. Lucas 17, 26. Lucas 18, 8. 2 Tessalonicenses 2, 7. Fala. Sabe o que fala? Que o tempo da graça vai terminar com o esfriamento do amor e a apostasia. O que é apostasia, pastor? Uma igreja que se chama de cristã, mas de cristã não tem nada. A fé enfraquecida. Jesus não é mais o centro do evangelho. As igrejas têm várias coisas, mas Jesus não está lá. Porque não tem arrependimento, confronto, verdade, purificação. Não tem sinceridade. É tudo hipocrisia, é tudo sistema. Não tem vida. Vai esfriar. O amor de muitos se esfriarão, estarão numa mesa sentado, cada um mexendo num celular, ninguém mais consegue se conversar. Parece que no final do culto, para a gente sentar junto, dói. Porque o amor está se esfriando. Cada um está cuidando dos seus próprios interesses e não conseguem mais ver o interesse que todos temos em comum, que é o reino de Deus. Nesse momento o amor se esfria, a terra se torna má. Pais não vão se preocupar mais com filhos. Nós vivemos numa geração que os animais são mais bem cuidados do que as pessoas. Se você mata uma criança, você não é tão rapidamente preso quanto você matar um cachorro ou um gato. Se você for denunciado. Irmãos, nós temos que entender o que está acontecendo. Os princípios estão sendo invertidos. A terra está ficando má. Daqui a pouco você querer ser homem, você querer ser mulher, vai ser um crime. Pastor, como é que nós vamos vencer tudo isso? Deus vai tirar aqueles que ainda são bons. Termina o tempo da graça. Termina o tempo da misericórdia. Termina o tempo que Jesus nos deu para nos converter e salvar o máximo de tribos, povos, línguas e nações. E o que acontece, pastor? 7 anos de tribulação. E aí começa a última dispensação que a Bíblia nos fala, que chama-se o milênio. 7º ano, lembra que eu falei no começo o que é 7 na Bíblia? Descanso. 1000 anos Jesus reinando com paz. Você consegue perceber como a Bíblia aponta para o céu, irmãos? 1000 anos sem fome, 1000 anos sem guerra, 1000 anos sem influência maligna. Jesus virá e se assentará no trono. É a última dispensação. Nós já estamos nessa. Só falta, irmãos, nós estamos no 45 do segundo tempo. E a minha oração é para que a igreja faça que nem o Barcelona fez uma vez com o Liverpool, que ele fez 6 gols nos últimos 5 minutos. Ou 10 minutos, ou 15 minutos, sei lá se era o Liverpool ou não. Procurem o jogo que está lá. Porque a gente tem que virar o jogo, irmãos. A igreja não está mais querendo Jesus. A igreja entrou no engano que ela quer viver bem na terra. Mas isso é uma mentira, a gente não vai viver bem na terra. O Senhor nos preparou para o céu.
E nós que seremos arrebatados, voltaremos com ele para reinar em glória. A Bíblia diz que reinarão no trono dele, que é o trono de Davi, em Jerusalém. Jerusalém se tornará a capital do mundo. Jesus reinará em Jerusalém 1000 anos. Todas as nações, Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela, Haiti, todas, África, irão pagar tributos a Jerusalém, porque Deus vai reinar em vida lá. 1000 anos, as guerras acabarão. A Bíblia fala isso, a Bíblia nunca errou. E depois, pastor? Depois a Bíblia diz que Deus vai soltar Satanás por um breve momento, e muitos ainda vão escolher ele. E depois disso ele prende, e aí virá novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21 e 22, 20 do 3 ao 7. E aí, desse momento, começa uma outra dispensação, a eternidade. Uau! Tu tem que entender, irmão, que o tempo que você está vivendo aqui é uma era. Abraão não viveu o que tu vive. Davi não viveu o que tu vive. O que tu vive é muito especial. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso, Júnior. Eu creio nisso, Luiz, que nós, a Bíblia diz, apressai a vinda do Senhor. Nós somos os que queremos Jesus. Eu não quero um carro novo, eu não quero uma casa nova, eu quero Cristo. Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, amém também. E se eu quero Cristo, eu vou anunciar o poder dele. Então nós estamos uma dispensação antes da última dispensação. Quando chegar Jesus pegar a igreja, acabou, irmãos. Eu iria falar hoje, mas não dá tempo, sobre a dispensação da graça, que é a que você está inserido. Mas deixa eu pelo menos te falar uma coisa. Você percebeu como a gente viveu 6 aions? Aions, nós vivemos 6. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, a lei e a graça. Tudo formas diferentes da civilização se mover. A ciência se multiplicou por causa de Cristo, porque Cristo ensinou a verdade absoluta. A ciência, a física e a tecnologia, ela é baseada num sistema binário de aberto e fechado, porque Jesus disse sim, sim, não, não, é ou não é. Ele trouxe a física, ele trouxe a ciência, o estudo da tecnologia. O computador que tu usa, o celular que tu usa é baseado na verdade que Jesus fundou. Por isso que tudo começou a desenvolver após Cristo, porque ele falou, tudo que é uma base de verdade do ser. Tudo que existe, existe de algo fundamentado e sólido, que é o ser de Deus. Agora nós estamos vivendo esse tempo. Agora, guarda esse texto, que eu preciso terminar te mostrando isso. Efésios 2, 4, 7. Efésios 2, do 4 ao 7. Eu preciso terminar te mostrando isso. Quando a Bíblia fala de dispensação, eras, séculos, são aions, a mesma coisa. Então nós já vivemos até agora 6 eras. Nós não sabemos quantas eras aconteceu antes de nós. Nós sabemos que teve uma era que Lúcifer caiu, certo? Ezequiel fala isso. Mas nós não sabemos quantas que tiveram. Aliás, a gente não sabe nem como Deus foi feito, né? Porque ele é infinito. É uma loucura. Mas Efésios 2, 4 fala assim, presta atenção, tu vai ter que entender o que é esse substantivo, esse adjetivo que está colocado aqui, ó, sendo rico em misericórdia. Olha isso, ele é rico em misericórdia. Aí ele fala por quê? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Agora, irmãos, olha isso, para nos mostrar os séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça,
Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó. Vocês viveram 6 séculos, 6 eras, 6 aions. Vocês viverão mais um, que é o milênio. Só que Jesus está levando vocês para um lugar para ver séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Deus passará a infinita eternidade se revelando para mim e para ti. Tu tem que entender o que é isso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu preciso dar uma pincelada. É diferente os séculos vindouros, tu sendo um trabalhador no céu e tu sendo a noiva do Cordeiro. Eu não sei vocês, mas a minha esposa, ela conhece tudo o que eu penso em fazer antes de eu fazer. Pelo menos assim deveria ser idealmente. Vocês recebem depois. Tem gente que nem sabe o que eu penso e nem o que eu vou fazer. E nem vê o que eu faço. Mas vivem no mesmo ambiente que eu praticamente. Quem está junto com o Cordeiro, irmãos, vai ver as coisas de perto. De perto. Escuta o que eu estou falando. Quando nós entrarmos no céu e percebemos o que nós trocamos por essa mediocridade da terra, tu vai perceber que a Mercedes, a BMW, a casarona, o namoro não vale tanto a pena. Deus, na sua infinita misericórdia, nos separou para mostrar os séculos vindouros. Mais aions, mais séculos, mais feitorias de Deus. O que Ele vai fazer depois de Nova Jerusalém? O que Ele vai fazer? Sabe, quando sai um novo aplicativo, nós já baixamos, ou vamos buscar para ver. Quando sai uma ferramenta nova no Instagram, nós já vai lá para ver o que ela faz. Imagina os séculos que virão, irmãos. É loucura. Mas Deus quer te colocar nesse lugar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo terá uma recompensa. Amém? Você compreendeu o que eu falei? Você compreende a parte da história que você está? Você está na linha do tempo de Deus, onde o amor está se esfriando, as pessoas estão deixando de congregar, outras estão congregando sem saber o que fazem. O amor está se esfriando, a honra, a liderança e paternidade está diminuindo, a apostasia está aumentando e o fim está chegando. É esse momento que você vive. Agora, para quem que Jesus vem? Para aqueles que o esperam. Ele virá salvar aqueles que o esperam. Pastor, eu quero esperar Jesus, o que eu faço? Pega a Bíblia e descubra o que tu deve fazer até Ele vir. Não vale a pena essa terra. Não vale a pena essa terra. Está aqui, está tudo escrito. Tudo o que eu falei já aconteceu, por que não vai acontecer o resto? Então vamos perdoar quem a gente precisa perdoar, eu vou terminar dizendo isso. Vamos perdoar quem a gente precisa perdoar, vamos resolver a nossa vida financeira, vamos resolver a nossa vida conjugal, vamos amar mais o nosso marido, vamos se doar mais pela nossa esposa, vamos ser um pai mais presente, vamos congregar na igreja, vamos dar ouvido para o nosso pastor, vamos servir os nossos irmãos. Não tenha reserva com ninguém, largue as armas, perdoe os agressores, os abusadores. Vamos para cima, vamos para o céu, irmãos, vamos subir. Essa terra não pode te parar. Essa terra não pode te deter. O nosso tempo aqui é muito rápido. Abraão passou, José passou, Davi passou, Moisés passou. Nós vamos passar também. Não, tu não vai mudar o mundo, Jesus já mudou, amém? Tu só tem que entrar na mudança dele e nadar no rio, irmão. Pega a viagem nesse trem que vai valer a pena.
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, testemunhe do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fale do que Deus está fazendo, fale da família celestial, fale que agora você anda com pessoas que não buscam mais cada um o seu plano, todos buscam andar em íntima submissão e obediência para subir aos céus. Nós não somos mais só, nós temos uma família que busca o que nós buscamos, Jesus, perdão, amor, verdadeiramente, justiça, verdade, entregam seus corpos. Deus está te chamando para um lugar maior. Ele te mostrou hoje aonde tu estás. Agora eu termino esse momento perguntando: o que tu vai fazer sabendo onde tu estás? Se coloque de pé, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Pai, nós te adoramos nesse momento. Queremos reconhecer a tua doce presença, Senhor. Obrigado por esse ensino sobre o fim. Obrigado, Senhor, porque pela tua misericórdia tu estás nos ensinando escatologia, Senhor. Obrigado porque nós já somos diferentes. Hoje nós sabemos mais do que ontem. Nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça é poder desfrutar dos benefícios do Senhor Jesus Cristo e de uma íntima comunhão com o Senhor Jesus. Hoje nós queremos fazer parte do teu plano. Não passe de nós a tua luz, não passe de nós o teu cálice, não deixe-nos fora desse plano que já vem dos séculos e séculos. Nós queremos nos assentar nas regiões celestiais, Senhor. Nós queremos estar contigo, nós queremos avançar contigo, Senhor. Ah, Espírito Santo, feche os teus olhos, levante as tuas mãos e glorifique o Senhor e peça: vem, Senhor, vem saltando sobre os montes, Senhor. Ei, Espírito Santo, eu sei que existe uma unção essa noite que tudo vai começar a fazer sentido na vida dos teus filhos. Traga sentido espiritual, traga senso de propósito, Senhor. Nós não queremos mais viver por essa terra, nós queremos viver pelos céus. Desça entre nós o senso de propósito eterno. Nós queremos fazer parte dessa missão celestial. Ei, Jesus, glorifique Ele, chame Ele. Vem, vem, vem. De Jerusalém, ah, Espírito, tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, chame o nome dele na língua dele. Yeshua HaMashiach, Yeshua. Vem Espírito, vem Espírito. Peça a Ele: eu quero mais, Jesus. Avive o meu coração. Faça o meu emprego perder o sentido.
Faça a minha empresa perder o sentido. Faça a minha vida e meus propósitos para essa terra perder o sentido. Eu quero ter sentido na presença do Senhor. Eu quero encontrar sentido na missão que tu me deste, Senhor. Tu és o sentido da minha vida. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Ei, Jesus. Yeshua. Vem, Espírito de Jerusalém. Libere, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito da graça, Espírito da profecia. Batiza-nos com tua glória. Batiza-nos com o teu fogo. Faça-nos adorarmos o Messias, porque é o único lugar que há vitória de verdade é aos teus pés. Desça em nosso meio o senso de propósito. Tire a resistência que nós temos com os nossos irmãos. Tire o nosso orgulho. Tire a nossa imundícia. E nos leve a um lugar mais alto de rendição, de obediência, Senhor. Ó Espírito Santo, que nós não venhamos descansar enquanto Tu não vens, Senhor. Porque só existe descanso no 7º dia. Só haverá descanso quando formos arrebatados. Só haverá descanso no milênio. Nós entendemos a Tua voz e queremos dar uma resposta a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? De tudo aquilo que nós nos tornamos responsáveis, tudo aquilo que nós ouvimos, nós nos tornamos responsáveis. Eu quero liberar essa responsabilidade sobre a tua vida hoje. Não deixa se apagar isso, irmãos. Não deixa se apagar esse ensino na tua vida. É muito precioso. Se você entender os tempos, tu entenderá o modo de ação. Tem muitas pessoas que não entendem o meu modo de agir. Talvez não entenderão o teu, até entender isso que a gente explicou hoje. Não vale a pena. Por isso que Jesus deu tudo, vendeu tudo, para construir algo no céu. Ele não queria construir algo na terra. Amém? Deus te abençoe, te encha, te guarde, resplandeça o rosto sobre a tua vida. Se você quiser uma oração, os pastores estarão aqui na frente, eu também estarei. Estamos aqui para poder orar por qualquer coisa que você precise. Deus quer resolver a tua vida para você viver pelo reino dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não vá sem comer, tomar uma vitamina, um suco, comer um pastel. Tenha um momento de comunhão com os irmãos. Fale o que Deus tem falado contigo e vamos avante em nome de Jesus. Já vai?
Esses são dias de Elias. Não fecha ainda, já fechou a live não? Então vamos orar aqui. Tem um irmão Ronaldo aqui, não sei quem que é, mas ele está pedindo aqui oração, e o pastor Wander vai estar orando por todos esses nomes que está aqui. Vem cá, pastor Wander. Senhor Jesus, Pai, neste momento nós colocamos diante do Senhor em oração, Pai. Nós unimos a nossa fé em favor, Senhor da glória, do teu servo, irmão Ronaldo, que está pedindo a oração, Pai, por libertação, Pai querido. Tu és o libertador, Pai querido. E em nome de Jesus, Senhor da glória, liberta, Senhor, esta pessoa. Nós oramos, Senhor da glória, nós oramos pela Melissa, Senhor, e pela Larissa, Senhor, pela Ana, pela Clarice, pela Thaísa, Senhor, pela Tatiana, pelo Ronaldo, pelo Cleide, Senhor, pela Cláudia, pela Débora, Senhor da glória, e também pela Imara, pela Graciele, pela Beatriz, Senhor, pelo Ronilton e pelo Cleiton, Senhor da glória. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, essas pessoas em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, em oração. Nós declaramos, Senhor, a libertação, Pai querido, de tudo, Senhor, que precisa ser liberta, essas pessoas. Diante do Senhor, Pai, está essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus.